Olá a todos que acompanham o Jornal Aperitivo. Hoje estou aqui para falar sobre direito de aposentadoria, não é? É um tema assim recorrente, é um tema assim que todos ficam se perguntando como vou me aposentar, como se planeja a aposentadoria. E hoje estou com colegas de profissão, estou com a doutora Rosilene e a doutora Gabriela. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. A gente agradece pelo convite. Estamos muito felizes. E a gente conversou, fizemos uma live a respeito do tema, a respeito também dos livros que vocês lançaram. Sim. Né? Eu gostaria também de falar um pouquinho deles. Direitos sociais do campo e preparando-se para a aposentadoria para professores. Isso, para Isso. professores. Vocês gostariam de se apresentar aqui para todos que estão nos ouvindo? Você quer começar, Rose? Meu nome é Gabriela, eu sou advogada especialista em aposentadoria para professoras. Eu já tenho, acho que uns 10 anos. 10 anos que a gente formou? Eu sou indidata, 10 anos que a gente formou, mas eu atuo mesmo na área faz 3 anos. E eu tive a oportunidade de lançar o livro recentemente. Foi um lançamento independente. Eu, a doutora Rosilene também, a gente lançou. E a gente gosta dessas áreas, a gente escolheu essas áreas específicas pela identificação. A Rose tem a história dela, eu tenho a minha. A gente vai conversar para falar sobre isso. E é basicamente isso. A gente é apaixonada por previdência, cada um no seu nicho, mas a gente adora essa área. Depois eu vou perguntar para vocês como que foi lançar o livro, que também deve ter sido assim uma apreensão. Foi uma emoção. Tenho certeza. E também perguntar como que faz para lançar, porque às vezes tem alguém querendo, né, lançar um livro, tem alguma coisa no papel e não consegue colocar para fora. Outras pessoas podem pegar o conhecimento que nem vocês estão fazendo, não é? E o que motivou você? Bem, eu sou Rosilene Santos e a minha motivação ela veio de família. Eu sou filha de uma agricultora. A minha mãe sempre trabalhou como regime de economia familiar mesmo. Nunca trabalhou para outras pessoas, assim, com exceção da época de colheita de café. Nas outras épocas do ano, ela sempre cultivou a terra da família, plantando feijão, milho, mandioca. Esses eram as agriculturas mais que a gente trabalhava. E em colheita de café, trabalhava para outras pessoas. E isso veio de mim. Então eu cresci no meio rural e isso me fez querer trabalhar em função dessas pessoas, que são as pessoas menos qualificadas, digamos assim, que muitas vezes não tem estudo e tudo mais, como a minha mãe mesma. A minha mãe só sabia escrever o nome dela e muitas vezes ela não conseguia nem ler o que chegava para ela. Então, assim, isso me motivou. E vemos isso até hoje. Até hoje, assim, no ambiente de trabalho, pessoas assim que infelizmente são analfabetas, não têm conhecimento, às vezes passa por um banco e acaba também tendo problemas. Verdade. Né? Então, é aquela dificuldade e o livro veio, então, para ajudar. Para ajudar a esclarecer as pessoas sobre isso. E o seu motivo, sua A motivação? minha história é um pouquinho diferente da Rose. Quando eu comecei a advogar, eu queria me especializar em uma área apenas. Eu tinha isso em mente. E eu comecei a atender muitas professoras. E a gente foi criando vínculo, eu fui entendendo todo o que elas passam no dia a dia, as dificuldades que elas enfrentam. A falta de transparência também, existem muitas regras, elas ficam um pouco perdidas. Aí, fazendo um retrospecto, eu vi o que aconteceu. Por que eu me identifiquei tanto? Porque eu sempre tive boas professoras que me colocaram, que me ajudaram, que me incentivaram, que ajudaram a gente a ler, a escrever. E eu vi que é uma forma de compensar pela aluna um pouco falante que eu era, que eu dava um pouco de trabalho. Então foi uma forma também de, professora, eu sei que você fez o seu melhor, agora eu vou te ajudar. Foi mais ou menos assim o motivo, sabe? O que eu quis trabalhar com esse público. E vemos as dificuldades que os professores enfrentam até hoje, não é?
Agora tem a questão da violência na escola, Uhum. a falta de apoio financeiro, geralmente os salários são baixos, a carga horária é muito extensa, tem todo o desgaste, aí você às vezes tem que fazer dupla jornada, trabalhar de manhã, trabalhar à tarde, então isso é bem complicado. Às vezes até ter 2 empregos, não é? Sim. Ser professor e ser, sei lá, outra profissão ali para também juntar ali o dinheiro do mês e tudo Uhum. mais. E tirando essa motivação, a gente vai falar aqui a respeito da aposentadoria no geral também, Uhum. porque é bom para tirar dúvidas das pessoas que estão nos acompanhando e tudo mais. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito. Reforma da Previdência. Atingiu muito a área dos professores, atingiu o campo rural? Não atingiu? Como que está a situação? O meio rural, ela não sofreu nenhuma alteração com a reforma da Previdência. Nós tivemos uma lei complementar anterior que teve algumas alterações, mas em si a reforma ela não veio e não prejudicou em nada. Manteve a idade de 55 anos para a mulher e 60 para o homem, e a comprovação de 15 anos de contribuição, não, 15 anos de efetivo trabalho rural no campo. Então, manteve as mesmas regras. O que modificou com a emenda constitucional anterior, que teve antes da reforma. Antes utilizava-se o INCRA para o CCIR para um dos documentos para comprovação do exercício da atividade rural. Hoje não, hoje ele não é um requisito. E introduziu também a questão da autodeclaração do segurado especial, e esse, para quem trabalha em regime de economia familiar, é o documento mais essencial hoje para a aposentadoria rural. Sim. Então, por falar em documentos, quais os documentos assim que o aposentado rural precisa? O trabalhador rural. Ele precisa, sendo segurado especial, ele em regime de economia familiar. Se ele for proprietário de terra, ele precisa do CCIR, que mesmo não sendo um dos documentos utilizados, eu sempre recomendo para que a pessoa apresente. Tem o documento? Apresenta o documento. O CCIR, o ITR, a escritura do imóvel, sendo o trabalhador meeiro, o contrato de meação, o contrato de parceria, notas de consumo de produtos agrícolas. Ele comprou lá um adubo para fertilizar a produção dele. Então tem aquela notinha, não precisa nem ser a nota fiscal, sabe aquela nota mesmo que entrega nos comércios. Ele pega essa notinha e utiliza isso. Tudo que for, ele faz uma consulta no posto de saúde do bairro rural. Ele vai lá e pede o prontuário médico dele, onde descreve as consultas que ele faz no posto de saúde da zona rural. O filho estudou numa escola rural, pega lá a matrícula do filho, onde que o endereço dele como rural e tudo mais. Então, todos esses documentos são essenciais. E dentro disso temos os requisitos para o trabalhador rural. Quais eles? É a idade mínima de 60 anos para o trabalhador homem e 55 para a mulher, 15 anos de trabalho no rural. E também ele precisa, quando ele completou a idade, ele precisa estar trabalhando na atividade rural ou estar afastado há menos de 2 anos. Sim. Então, eu vejo que tem muita dificuldade a respeito disso. Tem trabalhadores que estavam no campo e depois saíram do campo. Como eles podem fazer? Esse é a aposentadoria híbrida. No caso, o trabalhador que ele saiu do campo, ele deixou de trabalhar no campo e foi trabalhar no meio urbano, ele precisa comprovar 15 anos de contribuição ou nem sempre contribuição. Ele precisa somar o tempo de rural com o tempo de urbano e vai seguir os requisitos para a aposentadoria urbana. Ele tem que ter 65 anos. Sim. Tem alguma idade mínima? Não, é 65. Aí você se aposenta quando é híbrida pelos requisitos da aposentadoria urbana. Exatamente. Aí a mulher com 62, aí não seria com 55. Vamos por aquela moça que foi criada no campo, aí depois ela foi pra cidade, fez a vida ali, aí ela pode utilizar esse período rural dela, mas ela tem que se aposentar com 62. Sim. Então, dentro disso, temos as diferenças de tempo de contribuição e tempo por idade. Isso.
Na verdade, o tempo de contribuição para quem saiu, ele vai ser o mesmo, né? Porque vai ser 35 para o homem e 30 para a mulher, e comprovar também os requisitos que teve agora com a reforma da Previdência, né? Porque a aposentadoria por tempo de contribuição meramente pura, ela deixou de existir. Então, a partir da reforma da Previdência, a aposentadoria para quem já estava em atividade, ela vai ter que cumprir alguns requisitos. Tem algumas regras de transição, vai ser aposentadoria por tempo de contribuição e pontos, aposentadoria por tempo de contribuição e idade mínima, e aposentadoria por tempo de contribuição e... A gente tem a de pontos, a de idade mínima, a do pedágio de 50%, tem a do pedágio de 100%. São as quatro. A de pedágio, vamos explicar só o que é a aposentadoria por pedágio de 50%. Para quem já tinha, em 13 de novembro de 2019, 28 anos de contribuição mulher e 33 anos de contribuição homem, ele vai ter, faltava 2 anos para cada um, ele vai ter que trabalhar mais 4 anos para conseguir a aposentadoria. Quem não tinha esse tempo, quem não tinha 28 anos e quem não tinha 33 anos, vai ser a aposentadoria por tempo de contribuição com a regra de 100%. Vamos dizer, faltava ali 3 anos para ele aposentar por tempo. Ele vai ter que trabalhar mais 6, que aí ele vai ter que cumprir o dobro do que faltava. Sempre cumprir. O pedágio é apenas um tempo a mais que ele teria que cumprir. Então, ele vai passar, no caso da mulher, passa dos 30 e o homem passaria dos 35. Geralmente, as regras de transição, elas são benéficas, principalmente a do pedágio de 100%, pela forma de cálculo ser mais vantajosa, porque a gente não tem nenhum redutor. Já na aposentadoria, pela regra do pedágio de 50, a gente tem um redutor, tem o fator previdenciário, então isso acaba diminuindo. Então, é sempre bom a pessoa entender quais são os requisitos, se ela se encaixa e verificar qual é a melhor para o seu caso. Geralmente, essa de 50% é para aquela pessoa que tem mais idade, porque aí o fator previdenciário vai ser positivo. Então, para ela vale a pena. Agora, se for uma pessoa jovem, uma pessoa que trabalhou desde cedo e tem pouca idade, tem ali entre os 47 e 50 anos, mais ou menos, não é tão vantajosa pela questão do fator previdenciário. Que vai reduzir muito. Que vai reduzir o valor da aposentadoria. Você, mas eu não vou conseguir aposentar pelo valor que eu ganhava? Muitas das vezes não. Vamos dizer assim, a maioria das vezes não. É bem difícil. E esses trabalhadores rurais, eles podem fazer, o que eles podem fazer para regular a situação deles? Que às vezes pode estar acontecendo de não estar regulado. É ele verificar a questão de documentação, se ele não tem a documentação, comece a organizar a documentação, porque o rural ele não precisa de contribuição, mas ele precisa comprovar a atividade rural, com o início de prova material que a gente fala, então é através de documentos. Se ele não tem documentos, só testemunha é uma questão que a jurisprudência nossa, ela não aceita, então ele precisa. Eu tô com 50 anos, ainda falta 10 anos para o homem e para a mulher ainda falta 5. Nesse período, começa a guardar documentos, organizado em documentação. Eu vou lá comprar um adubo, eu vou comprar uma semente. Pega a nota, guarda esses documentos, essas notas são essenciais. Sim. Então, se alguém aí tiver algum conhecido que está passando por essa situação, aconselhar, guardar documentos. Guarda. Porque eu vejo que, por eles não ter aquele conhecimento, de achar assim, testemunha vai ajudar. E não é só testemunha, não é suficiente. Exatamente. E quando o pedido é negado? Então já tem toda a documentação, tá tudo certinho, mas o pedido é negado. Nós temos duas possibilidades. A primeira é fazer o recurso dentro do próprio INSS, que é o que a gente chama de recurso lá dentro do INSS. Fez o recurso, apresentou para a junta de recursos para que eles façam análise de toda a documentação. Foi negado também na junta de recursos, temos a possibilidade judicial. Ou até mesmo, não é necessário, não é um requisito que você faça o recurso administrativo. Você precisa fazer o pedido. Você tendo a negativa, você já pode entrar no judicial. E no judicial é onde vai ouvir as testemunhas também e precisa ter início de prova material, precisa ter documentos que comprovem a sua atividade rural. Sim. E benefícios adicionais? O trabalhador rural, ele tem todos os benefícios que o trabalhador urbano tem, seja aposentadoria,
benefício por incapacidade temporária, benefício aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio-doença, auxílio maternidade, auxílio reclusão, pensão por morte. Então, todos os benefícios que o trabalhador rural urbano tem, o rural também tem, não é só a aposentadoria. Sim. E isso daí já vai para outro tema também, que é a questão de aposentadorias, assim, por doença, por outros fatores. Ele precisa, vamos dizer lá, tá trabalhando, mas se machucou, ou então ficou doente, e é uma doença que não tem mais, ele não consegue mais voltar a exercer a atividade rural, porque a atividade rural é uma atividade, a gente sabe que é uma atividade bem desgastante. Então a pessoa trabalha ali no sol, na chuva, o tempo todo. Muitas das vezes ele não trabalha para si, ele trabalha para outros. Então tá chovendo, ele tem que trabalhar. Tá fazendo frio, ele tem que trabalhar. Tá de sol, o sol muito quente, ele não pode ficar em casa, ele tem que ir trabalhar. De tudo quanto é jeito, ele tem que ir lá trabalhar. Ele trabalha nas intempéries do tempo, então ele tem que estar, ele sempre está exposto a várias coisas, seja frio, chuva. Então, e muitas das vezes vai chegando na idade avançada, a pessoa já está cansado, já está ficando doente. Então, se ele tem uma doença que o incapacita permanente, ele tem direito à aposentadoria por Agora chama por incapacidade permanente. Por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Que aí o pessoal ainda conhece bastante por aposentadoria por invalidez. Mas é a mesma nomenclatura. É os mesmos requisitos, só vai mudar o nome, que agora eles passaram para incapacidade permanente ou incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. No mesmo tema, erros no cálculo da aposentadoria, acontece muito, não acontece? Acontece muito. Às vezes a pessoa tem ali documentação que comprova os 15 anos de atividade rural. Muitos documentos o INSS acaba não reconhecendo ali. Então, muitas das vezes, ou em recurso ou judicialmente para conseguir reverter isso. Sim, que aí entra na questão que a gente conversou anteriormente. Agora um pouquinho sobre professores. Falamos um pouquinho sobre a questão da motivação sua, mas gostaria de saber também algumas perguntas que as pessoas fazem, recorrentes. A reforma da Previdência. Falamos sobre a reforma da Previdência do fator rural. E para os professores, atingiu muito? Diferente dos trabalhadores rurais, para professores, no modo geral, alterou. A gente teve agora a idade mínima. Antigamente, não, era só cumprir 25 anos de tempo de contribuição, o professor poderia se aposentar com a idade que fosse. Tanto que eles aposentavam com 45, 47, não se estendia um prazo maior. Agora a gente tem a exigência da idade mínima. Hoje, professoras que depois da reforma tem que ter 57 anos de idade e 25 de contribuição, ou na sala de aula como diretora, como vice-coordenadora, mas trabalhando ali no ambiente escolar. E os professores, eles têm que ter, homens têm que ter 60 anos de idade e 25 de contribuição. Para os professores, houve a redução do tempo, porque antes eles tinham que ter 30 de contribuição em sala de aula. Agora eles precisam ter 25. Fora também que mudou a forma de cálculo. Então, com a reforma, a gente teve essa... Não vou chamar de... vou falar de prejuízo, um prejuízo maior. Tanto na forma... Sentiram bastante. Então, a gente tem isso, a idade mínima e a forma de cálculo. Que, na verdade, a forma de cálculo foi maléfica para todas as aposentadorias. Não teve nenhuma que se beneficiou com essa reforma. Todas sofreram ali uma redução. Sim. E por falar em redução e tudo mais, erro no cálculo acontece também, não é? Acontece. Inclusive, saiu recentemente, eu acho que foi o CNJ que publicou, não tenho certeza, que o INSS é o maior réu do Brasil. Então, a gente já vê ali como que é a situação. Acontece bastante o erro. O que a professora pode fazer? Houve o erro no cálculo. Ela não retirou o primeiro benefício, ela recebeu a cartinha na casa dela, a carta de concessão. Ela viu que está errado, mas ela não sacou o primeiro benefício, ela pode ter a opção de desistir do benefício. Ela entra lá no portal do Meu INSS, ela pode procurar um advogado para orientar. Ela não recebe, pede a desistência. Ela pode entrar com um novo pedido administrativo mesmo.
mais correto, tentando entender o porquê que foi negado, foi algum erro de documentação, deixou de cumprir alguma exigência, realmente não tinha o tempo necessário, por que que houve esse erro? Aí ela pode, se ela já sacou o primeiro benefício, aí ela pode entrar ou com recurso administrativo, como a Rosa já explicou, entra lá na junta de recurso, faz um pedido, aí a junta vai fazer a análise, ou se ela não quiser, ela não sacou o benefício, e recebeu uma negativa ou tá errado, ela já pode entrar direto na via judicial. Ela também tem essa possibilidade. Como a Rosa explicou, ela não precisa esperar o recurso administrativo. Havendo erro, ela já pode, o indeferimento, ela já pode entrar judicialmente. Sim. Também, ela não tem esse problema. Quanto a demora? Que a gente vê que a questão administrativa tá... Infelizmente, os recursos administrativos, eles estão demorando em torno de uns dois anos e meio ali. Aí no judicial você ganha um pouco mais de tempo, é um pouquinho mais, não é tão rápido como as pessoas esperam, a gente entende que elas ficam apreensivas, né? Sempre, nossa, tá demorando, é normal. Infelizmente é. Mas eu acho que demora em torno de 1 ano e meio, talvez, um ano e meio. É 1 ano e meio. A questão aqui é mais burocrático, querendo ou não, a judicial, não é? Sim. Mas eu acho assim, se a pessoa estiver bem orientada, tiver um profissional de qualidade ali, ele vai conseguir passar a segurança que ela precisa, sabe? Ele vai conseguir, toda aquela apreensão, ele vai conseguir ajudar a pessoa, o segurado, para ele resolver da melhor maneira possível. Então a orientação também de um bom profissional é a questão também. Ela está desorientada, fazer um planejamento. Sim, o planejamento é ótimo. No caso do rural, para fazer um planejamento, a gente acha estranho, né? Nossa, mas o rural fazer um planejamento seria, no caso, para correr atrás de documentos, para ele já se planejar, saber, nossa, será que esse tempo aqui que eu trabalhei vai ser contado? É a mesma coisa, na verdade, acho que todos, né? Não falando só do rural ou só das professoras, o planejamento para qualquer trabalhador em si é importante, porque às vezes existem erros no INSS, do CNIS, né, que a gente chama que é o extrato previdenciário, onde fala toda a vida contributiva daquele segurado. Se tiver um erro, ele der entrada, não tiver faltando alguma coisa, ele vai ser prejudicado. Então o planejamento ele é indicado para todos. Porque o planejamento ele vai indicar para a pessoa ali o que ela precisa fazer para que a aposentadoria dela, quando ela tiver implementar todos os requisitos, ele já seja concedido de imediato. Porque, como a Gabriela falou, se tiver algum período dele ali no extrato previdenciário dele constando alguma pendência, se ele não regularizar, o INSS não vai contar aquele tempo. Então, sim, é importante que ele já faça essa regularização do extrato previdenciário dele antes de fazer o pedido. Sim. Mas eu acho que é importante também a gente falar a questão de quando as pessoas elas têm várias escolhas. Vamos supor, eu vejo bastante isso no escritório. Professoras que têm algo que se encaixam em várias regras de transição. Fazer um planejamento para esse público é direcioná-las para elas escolherem a melhor opção, a mais vantajosa. Se ela tiver que esperar 6 meses, talvez valha mais a pena esperar 6 meses para conseguir uma aposentadoria melhor do que se ela entrasse com uma outra regra que ela teria direito. Então o planejamento também serve muito para isso, para dar um direcionamento para a pessoa sobre qual a melhor opção que eu tenho dentro do meu caso, das várias opções que a gente tem. Qual é a melhor para o meu caso? Eu espero mais um pouquinho, eu já posso dar entrada. Então o planejamento também serve bastante para isso. Sim, sim. E dentro, assim, mudando agora o foco da questão do planejamento, regras de transição mais vantajosas para os professores? Hoje, os professores a gente tem da idade mínima progressiva, a gente tem dos pontos e a gente tem do pedágio de 100%. Por todos os cálculos que eu já fiz, todas as professoras que eu já atendi no escritório, a melhor mesmo, que é quase 90%, mas lembrando, cada caso é um caso, eu tô falando no geral, pela minha experiência, é a regra do pedágio de 100%. Por quê? Ela não tem nenhum redutor. Ela é a média de 100% melhores salários. E existe dentro dessa regra de transição a regra do descarte, que você pode descartar as menores contribuições. Então você eleva a média da aposentadoria daquele profissional. Então essa para mim é a melhor.
E o que o professor precisa para se aposentar? Que vem a questão do planejamento que estávamos falando. Eu acredito que o principal é ter a documentação toda organizada. Já se tiver um período em outro regime, pede a CTC, que é a certidão de tempo de contribuição, porque um regime não comunica com o outro sem o professor fazer esse pedido. Ele tem que fazer o pedido, vai gerar uma CTC, que é essa certidão, ele tem que averbar. Às vezes é um termo um pouco técnico, mas é como se usa. Ele tem que averbar, ou seja, ele pegar esse período de um regime, levar para onde ele quer. É bom ele já correr atrás desses documentos. Olhar o CNIS dele, ver, tá faltando alguma informação, tem algum período que não está contando, as minhas remunerações estão corretas, eu preciso providenciar o lerite, eu preciso de um extrato para provar minhas contribuições. E eu acho que é basicamente isso, assim, dos professores. Além dos documentos básicos, né? CPF, RG, comprovante de residência, carteira de trabalho. Sim, sim. Saindo um pouquinho do tema professores e trabalhadores rurais, falando um pouquinho dos aposentadores, da aposentadoria no geral. Quais as aposentadorias que existem no momento? A aposentadoria por tempo de contribuição, ela meramente pura, que existia até 12 de novembro de 2019, ela deixou de existir. Então agora nós temos as aposentadorias programáveis. Essa aposentadoria o que é? É a aposentadoria por tempo de contribuição e pontos. Então a pessoa precisa ter ali o tempo de contribuição 35 anos o homem, 30 a mulher, e a soma da aposentadoria e da aposentadoria, não, desculpa, do tempo de contribuição e da idade da pessoa precisa somar os pontos. Esse ano é 101 pontos para o homem e 91 para a mulher? Isso. 101 para o homem, porque assim, eu sempre me perco, porque a cada ano vai aumentando Aumenta um ponto. Então, esse ano é 101 para o homem e 91 para a mulher. Vai ser até completar 105 pontos para o homem e 100 para a mulher. A hora que fizer isso, não vai ter mais alteração. Então, vai ser o tempo de contribuição e os pontos. Essa é uma regra. A segunda regra é por idade mínima. Então, precisa ter 35 anos de contribuição o homem e hoje 63 anos. Então, se ele já tem os 35 anos, mas ele não tem a idade mínima de 63 e ele não encaixa na regra de pontos, ele não consegue aposentar. Então, são vários fatores. E a mulher hoje é 58? 57. 57 é mesmo. 59. Isso, 59,5, alguma coisa assim. Depois a gente passa, se você quiser uma tabelinha bem atualizada. Sim, que a gente coloca que aí você aqui coloca, embaixo fica para o mais. pessoal. Então, tem que ter 30 anos de contribuição e mais o tempo de pontos. Então, somar os dois. Ou então, por idade mínima. Então, tem várias regras. Essas são aposentadorias programáveis. Tem também a aposentadoria por idade, e essa precisa ter 15 anos de contribuição, tanto o homem quanto a mulher. E para quem se inscreveu no INSS, começou a contribuir para o INSS após o dia 13 de novembro de 2019, para a mulher continua 15, para o homem passou para 20. Então teve essa alteração. E a idade mínima da mulher que aumentou. Que aumentou Antes era 60 e depois da reforma 62. O homem continuou com 65. A gente tem a aposentadoria da pessoa com deficiência, que dentro da aposentadoria da pessoa com deficiência tem por idade mínima e tem por tempo de contribuição. Só que são requisitos um pouco diferentes. Leva em consideração a deficiência, que é classificada em leve, média e grave. Então, a pessoa passa na perícia do INSS, o perito vai fazer a análise e vai considerar qual tipo da deficiência que aquela pessoa tem. Aí, com base naquilo lá que ela se planeja. Foi leve, então eu tenho que ter 33 anos de contribuição 33 para anos. o homem e 28 para a mulher. E quando a pessoa nunca contribuiu, ela tem essa deficiência? Aí, nesse caso, ela não vai conseguir a aposentadoria, mas ela vai receber um benefício assistencial, que é o LOAS. É dentro do próprio INSS também, mas é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário. O pessoal acha que é O pessoal acha que é aposentadoria. Fala assim, eu queria minha aposentadoria do LOAS. Não é uma aposentadoria. Tanto que a gente sempre fala, a aposentadoria dá o direito ao 13º. Já o LOAS, por ser um benefício assistencial,
é só as 12 contribuições normais, de janeiro a dezembro. Sim. Por falar em LOAS, temos as crianças autistas. Como que tá o requisito para elas? Ela precisa comprovar a deficiência, que o autismo ele é uma deficiência, precisa comprovar essa deficiência, comprovou a deficiência, precisa ser também enquadrado no requisito baixa renda. Então, o que acontece? A família, a renda da família em si, ela tem que ser somada, tem que ser 1/4 do salário mínimo por pessoa. Isso, administrativamente, judicialmente, já essa renda, ela já é mitigada. Então, é possível, mesmo que a família tenha uma renda um pouco mais alta, um pouco, vamos dizer assim, até meio salário mínimo por pessoa. No judiciário, é possível conseguir o benefício. Sim. É trabalhoso ali, querendo ou não, mas Mas é possível. Mas é possível. Administrativamente, a gente já sabe que vai ser negado, mas é um requisito. Você tem que entrar com o pedido administrativo, tem que ter a negativa para depois você entrar no judiciário. Mas é importante também falar do cadastro único. Isso, a pessoa ela tem que ser cadastrada no sistema do governo, no cadastro único, para benefícios para pessoas, famílias com baixa renda. E manter atualizado. Muita gente não atualiza. Você tem que atualizar de 2 em 2 anos. Então, se uma mãe fez para o filho, vamos supor, em 2020, e não foi em 2022 fazer essa atualização, se ela for entrar com pedido, ele provavelmente vai ser negado por conta disso. Sempre tem que estar estar sempre atualizando. atualizando. E mesmo que o benefício já tenha sido concedido e ela não renovou, o benefício pode ser suspenso até que seja feita a renovação do Então é cadastro importante. único. Tem diferença de grau do autismo? Não. Não tem. A mesma é a questão Dos requisitos. dos requisitos. ali. Enquadrou a família como baixa renda e o filho tem o autismo, ele já vai ser considerado. Assim, dentro do autismo, a gente sabe que existem classificações, mas para o direito previdenciário, para o INSS, é qualquer grau de autismo. O leve, o médio, aquele mais grave. Sim. A gente está falando de autismo, mas não só autismo, né? A Isso pessoa eu ia perguntar. vamos dizer, em tem geral. uma criança com síndrome de Down, ela também tem o direito. Tem outros tipos de deficiência, também tem o direito. O autismo hoje, vamos dizer assim, está mais em foco na atualidade, mas qualquer outras deficiências também vai enquadrar a pessoa ali. E doenças, né? A gente vê que tem pessoas que têm dificuldade de entrar, mas elas têm uma certa doença. Tanto depressão quanto HIV, dentre essas doenças. Como que entra? Como que pode fazer para... Ela pode entrar como um benefício se a pessoa ela trabalha e tem a qualidade de segurado, ela entra com auxílio, benefício por incapacidade, que é o auxílio doença. Mas não tem a qualidade de segurado. Aí vai entrar com o LOAS, com o pedido do LOAS. Comprovou ali que já tem essa deficiência há mais de 2 anos, que é um requisito de longo prazo. Tem isso há mais de 2 anos. E também se enquadra como baixa renda, ela vai conseguir o benefício do LOAS. E tem também o LOAS para aquelas pessoas de idade que não apresentam nenhuma deficiência, mas geralmente aquelas pessoas mais simples, que nunca contribuíram, sempre trabalharam de forma autônoma, mas que a renda familiar também, igual a Rose explicou, é baixa renda, é considerado baixa renda. Ele mesmo não tendo nenhuma deficiência, ele pode pedir. A gente chama de LOAS, como se fosse LOAS por idade. LOAS idoso, LOAS por... Mas tem requisitos também. Tem Então, requisitos. CAD Tem o CAD único, tem que estar atualizado, a renda familiar tem que ser de até 1/4 por pessoa e não pode ter tido, depende na verdade, quando tem alguns períodos trabalhados em carteira, o INSS ele já não vê com bons olhos, aí entraria o judicial, daria certo, mas geralmente é para aquelas pessoas mais simples, que sempre trabalharam para os outros. Já teve casos, lavadeira, sabe, que trabalhavam para os outros, passadeira, acontece muito, aquelas pessoas... Trabalhadora doméstica. Que antigamente não recolhia, diarista. E uma diferença sempre é que ela para o LOAS idoso, independente de ser homem ou mulher, é 65 anos. Não tem a diferença da redução da idade para a mulher. Então precisa ter 65. Nós estamos com alguns casos lá que a pessoa na residência são 2 pessoas só.
o homem é aposentado e a mulher nunca contribuiu. Então, teoricamente seria meio salário para cada pessoa. O INSS negou, administrativo, judicialmente foi concedido o benefício. Uma proposta pelo INSS. Quando ele apresentou a contestação, ele já apresentou a proposta para... Você está falando disso. E quais as dificuldades assim, maiores que vocês enfrentam no escritório para os aposentados? É questão de documentos A mesmo? documentação é bem complicada. Na parte rural é um dos mais dificuldades, é encontrar a documentação correta. Sim. Por isso que eu sempre vou sendo com a pessoa ali e falo assim, olha, esse documento você tem a possibilidade, esse você tem, a gente vai destrinchando todos os documentos possíveis que possa constar a profissão dele ali como trabalhador rural. Sim. E falando dos livros de vocês, que vocês falaram assim no livro, no geral? Na verdade, Pessoal, o livro, apesar da gente de sermos advogados, a gente não escreveu para outros advogados. Escrevemos, no meu caso, eu escrevi para professoras, tanto aquelas professoras que trabalham pelo regime geral, que são regidas pelo INSS, quanto o regime próprio, que trabalha no estado ou algum município que tem um regime próprio. A Rose falou diretamente para os trabalhadores rurais. Nós não falamos para advogados, foi uma linguagem mais simples, de formal. Não é nada formal, como eles falam juridiquês, a gente não usou. Claro, tem alguns termos que a gente usa, mas a gente colocou a explicação do termo, no final das páginas tem, é bem um passo a passo. Eu coloquei um passo a passo de como a professora faz, quais são os documentos. A doutora Rosilene também fez a mesma coisa, ela colocou um passo a passo ali, mostrou exemplos de documentos que servem, que não servem. Eu falei sobre todas as regras disponíveis para as professoras, eu fiz alguns estudos de caso de professoras do escritório. Claro que eu mudei os nomes, tem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, mas só para entender, para elas verem como funciona. A doutora Rosilene colocou uma sentença também de um processo que ela teve êxito, claro, tirando ali os pontos principais. Não tem o nome do juiz que julgou, não tem o nome da tudo parte. Respeitando ali. Utilizei também o passo a passo, como você preencher a autodeclaração de segurado especial. Eu utilizei peguei documentos que eu utilizo no escritório, os clientes levaram para comprovar a atividade rural. É lógico, né? A gente apagou os dados da pessoa e apresentei no processo. Falei assim, olha, esse documento serve, esse serve. Eu trouxe também todos os benefícios, falando de todos os benefícios que o trabalhador rural tem direito, quais são os benefícios que ele consegue. Você pode ver como que se encaixa melhor. Isso. Na verdade, é um guia bem completo, cada um voltado para a sua área, mas é um guia bem completo e de fácil acesso, fácil leitura, não é nada muito difícil, é bem informativo, tem fotos, então a pessoa pode se guiar ali também pelas imagens. É bem completo. A gente é suspeita para adquirir. Olha, hoje ainda nós não temos ele digital à venda, nós estamos só com o físico. Nós estamos trabalhando para colocar o digital à venda. Que aí fica mais fácil. Kindle, né? Você pode, a gente vai mais pra frente disponibilizar uma plataforma onde a pessoa pode estar adquirindo o livro. Por enquanto é só o físico mesmo, teria que entrar em contato e a gente manda pra pessoa. Vou colocar depois as redes sociais de vocês lá embaixo para pessoas entrando em contato. Se quiser chamar a gente para... que a gente manda o livro onde ela tiver. Vocês gostariam de dar algum recado pro pessoal que nos assiste, que teve alguma dúvida? Às vezes a gente pode ser que não sanou todas, não é? Porque o tema assim, é muito abrangente. Né? Olha, para os trabalhadores rurais, a minha dica é guarde todo o documento que você tiver. Tudo. Mesmo que você ache que isso aqui não vai ser suficiente, não vai ser... Extratos. Guarde, porque ninguém é melhor do que o advogado. Depois vai falar assim, isso aqui eu posso usar ou não posso usar. Então guarde. Se é para errar, erre para mais. Utilize mais documentos. Tendo mais documentos, quanto mais melhor. Eu sempre digo isso. Até mesmo a questão do INCRA lá, do CCIR, que não é mais utilizado, todos os pedidos meus que a pessoa apresenta para mim, eu incluo esse documento. Não é utilizado pelo INSS, mas ele está ali para demonstrar que a pessoa já tem.
Eu acho que para as professoras, que eu sempre falo, é planejar. Não só fazer um planejamento, mas já olhar os seus documentos, já correr atrás de possíveis certidões, tempos que estão faltando no CNIS. E para os outros trabalhadores, em geral, não só para os trabalhadores rurais e para as professoras, acho que o planejamento, né, Rose, seria a melhor opção para todos ali, sabe? Se planejar antes, porque aí você já vai com a certeza, você já tem aquela previsibilidade, você já sabe o que esperar. Um profissional vai te orientar, vai falar assim, olha, corre atrás desses documentos, você precisa comprovar isso, seu CNIS está errado aqui. Então a pessoa já vai ter a certeza, mesmo que ela vá dar entrada sozinho, mas ela já vai com aquela previsibilidade. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que arrumar esse documento. Então quando chegar tal data, eu vou juntar tudo, vou lá, ou eu ligo no 135, ou eu entro no portal, ou eu agendo um horário para ir na agência, mas ele já vai com tudo preparado para evitar um indeferimento. É importante esse planejamento, desde muito antes, assim, para também não dar problemas. Sim, futuros. é só As para evitar. pessoas falam assim, eu não vou pagar um advogado para fazer o meu planejamento. Mas depois que entra lá, que tem a negativa, ele vê que se ele tivesse se planejado, ele teria tido um êxito ali. Acaba perdendo um tempo, mas... Tempo, recurso, é tudo. Sim. E é importante falar também da questão do simulador que tem disponibilizado dentro do aplicativo do meu INSS. Exatamente. Não confie em 100% nele. Existem muitos erros. Não é 100% confiável. Inclusive, para professoras, eu sempre falo, não existe, se a professora for dar uma olhada lá, não existe a aposentadoria específica para essa categoria. Então, ali ela já vê que ela não está sendo bem, o período dela ali não está sendo contado corretamente. Tem muitos profissionais, muitas pessoas que entram e falam assim, vou pedir, viu lá e viu que deu. Eles simularam, o INSS falou que deu certinho, que ele tem o tempo. Aí embaixo geralmente aparece, entrar com pedido, a pessoa clica, depois ela recebe um indeferimento, ela não entende, porque ela confiou 100% nesse simulador. E a gente sabe que tem informações que elas não conversam, são divergentes entre o sistema. O simulador ele pode colocar que a pessoa já tem o requisito, mas quando vai fazer a análise mesmo de todos os dados, a pessoa não preenche os requisitos. Aí recebe um indeferimento. Sim. A questão até do erro do cálculo. Sim, tem muito também. Tem bastante erro de cálculo. Sempre procurar um profissional. Se não quiser que o advogado ele faça o pedido, mas que pelo menos ele faça o cálculo. Faça Porque ele orientação no mínimo. Orientação ali, ou possa fazer apenas o cálculo para ele colocar dentro do seu pedido, seu requerimento, anexar junto, para ele entender que é aquilo que ele vai receber. Então acho que é isso, planejamento. Vocês falaram até no começo. Nessa questão do planejamento, a gente vê até o melhor benefício. E às vezes vai naquele cálculo ali e não pega o melhor benefício. Sim. Não é? Então, olha, eu agradeço a vinda de vocês aqui. A gente que agradece. De falar um pouquinho, né? Respeito sobre a aposentadoria, porque tirar dúvidas das pessoas é importante. São temas, assim, que às vezes deixam as pessoas muito griladas, não é? Verdade. E estão convidados para vir mais vezes a gente falar de outros temas aqui também. Sim. Abordar a aposentadoria no geral, a gente falar de, né, pegar no Instagram como fazemos normalmente ali, pegar umas dúvidas das pessoas e a gente inserir aqui. E até mais. Obrigada pelo convite, foi um prazer.